Bem-vindos, amantes de uma boa história. Nosso assunto de hoje é pra lá de picante. Vamos contar os segredinhos das freiras nos conventos da Idade Média. Mas antes, nos presenteie com seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal. No século XIV, já no final da Idade Média, a mulher era vista como seguidora do pecado de Eva e, portanto, uma criatura pecadora dos prazeres carnais. Para se tornar uma mulher pura do pecado carnal, ela deveria se casar com Deus e entregar toda a sua juventude, pureza e alma à Igreja. Por isso, na Idade Média, uma freira era considerada uma casta superior às mulheres comuns. Ser freira era sinônimo de superioridade intelectual, espiritual e física. Por isso, amigos, muitas moças eram enviadas por seus pais a um convento, a fim de se orgulhar do casamento de suas filhas com Deus. Muitos pais também mandavam suas filhas para um convento, com o objetivo de dar a elas a melhor e mais perfeita educação disponível na época. Na Idade Média, ser um monge ou uma freira elevava o status da família inteira e abria caminhos para que todos fossem agraciados com boas influências e bons negócios. Ainda por cima, ao entrarem pelas portas de um mosteiro feminino, elas precisavam jurar seus votos. Toda freira jurava pobreza, obediência e castidade pelo resto de suas vidas. Logo que uma moça era deixada pela família em um mosteiro, os pais pagariam um dote para a igreja, e todas as joias que pertencessem à menina eram acrescentadas ao tesouro do convento. Mas a castidade era um requisito integral para uma freira medieval, porque a pureza física era considerada a base para alcançar a pureza espiritual. Para garantir que ninguém violasse tal regra, as moças do convento eram proibidas de terem contato com homens, de todas as maneiras. Mesmo assim, isso não dava muito certo, não. Na verdade, ao longo da história, as freiras medievais ficaram conhecidas por desrespeitarem as regras de castidade e praticarem perversões carnais. O que acontecia é que grande parte das moças que entravam em um convento não tinham qualquer vocação para serem freiras. Elas não estavam interessadas em se manterem virgens o resto da vida, pois sua estada no convento era uma vontade de suas famílias e não delas próprias. Com isso, os mosteiros femininos eram habitados em grande parte por noviças interessadas em experimentar as atividades carnais, como qualquer outra jovem da mesma idade. As moças interessadas em mulheres podiam aproveitar as boas oportunidades ao seu redor. E foi isso que muitas freiras da época fizeram, lógico. Existem montes e montes de cartas entre freiras com juras de amor eterno. Por isso, há garantia histórica de que entre as paredes de um convento existia bastante relacionamentos homoafetivos entre mulheres. Aliás, esses relacionamentos entre as noviças e freiras eram muito, muito comuns. Mas nem todas as freiras eram interessadas em outras freiras. Para as mocinhas, pode ter sido divertido dedicar-se a Deus aos 12 anos de idade, mas isso mudava muito aos 22, não é? Uma das imagens medievais favoritas desse tema é essa, a Nunc Fallus Tri, ou seja, a árvore de falos das freiras, uma arte famosíssima da Renascença. Ela é um dos registros mais evidentes de que havia desejo carnal, tanto quanto orações dentro de um convento.
Essa figura e muitas outras da época são o que construiu a imagem de que as freiras eram mulheres fogosas e depravadas. Uma ideia que vende até hoje no mercado de filmes adultos. Várias histórias estão registradas em manuscritos da época. As moças fugiam do convento em trajes comuns em busca do pecado carnal. Quando isso acontecia, eram caçadas como criminosas. Certa vez, na Bavária, 3 freiras fugiram do convento para uma noitada carnal. Assim que sua ausência foi notada, a igreja soltou um comunicado de que quem as recebesse ou as escondesse seria excomungado do reino dos céus. As moças rapidamente foram descobertas e levadas de volta para o convento, onde passaram 3 anos de duras penitências. Outro caso descoberto recentemente foi descrito no rodapé de um manuscrito medieval do século XIV. O registro relatava o caso da freira chamada Joan de Lides, que no ano de 1318 fugiu do convento para viver sua paixão por um homem. As freiras medievais eram guardadas como prisioneiras e podemos até dizer que sua saída do convento era impossível. Mas Joan de Lides usou seu tempo livre para esculpir um manequim de si mesmo. Para escapar, ela fingiu uma doença mortal e contagiosa, deixando que o boneco fosse enterrado em seu lugar. Com isso, ela se livrou dos muros do convento. Quando o arcebispo de York descobriu a farsa, ele mandou caçá-la, exigindo que voltasse para cumprir uma árdua penitência. O manuscrito não registra se ela voltou, e tudo o que se sabe sobre sua vida vem de 3 cartas encontradas no cartulário do convento de São Clemente, em Luxemburgo. No registro descoberto depois de quase 700 anos, o arcebispo revela que Joan teria optado por seguir o caminho dos prazeres carnais. Histórias de relações entre freiras existem aos montes, e milhares de cartas dão brilho à coleção manuscrita dos museus da Europa. No final do século XIII, 2 freiras alemãs viveram um tórrido romance que durou pelo menos 7 anos, em um convento, também na Bavária. Quando descobertas, uma das moças foi transferida para outro convento, onde permaneceu pelo resto da vida, longe da amada. Suas cartas foram todas interceptadas por ordem do arcebispo da Bavária, e uma delas relata paixão e desejo carnal. Foi você que escolhi para o meu coração. Eu te amo acima de tudo. Só você é o meu amor e desejo. Quando me lembro dos beijos que você me deu e como usava palavras ternas para me acariciar sob a roupa. Bem, de qualquer forma, as freiras medievais não eram as únicas criaturas com intenções carnais. Diversos monges, padres, bispos e até papas tiveram seus casos ao longo da era medieval. Mas o que você acha disso? Será que essas situações ainda acontecem entre os muros dos conventos modernos? Nos presenteie com seu like e não deixe de se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo, pessoal!